Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje é um tema muito interessante, que é a rede de longevidade. Vocês vão entender, por isso eu tratei de trazer esse assunto para o programa. E estou recebendo a Michele Queiroz, que é a diretora executiva da rede de longevidade, administradora de empresas. Obrigado, Michele. Vamos explicar isso para o nosso telespectador, o que a rede de longevidade é que se propõe. Vamos lá. Bom, a Rede Longevidade é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem a missão de promover educação em longevidade. A gente faz isso através da criação de conteúdos e metodologias, disponibilizamos isso para a sociedade gratuitamente em programas de formação, eventos, aplicativos e diversos outros, e procuramos ampliar o alcance da nossa causa para que a sociedade entenda que ela é de todos nós. Bom, essa semana passada foi realizada a Elos Educação em Longevidade Unindo a Sociedade. Bom, você fez um lançamento no Rock in Rio, no Humanorama. Como é que foi isso? Como é que encaixou isso dentro do evento? Primeiro, o Humanorama é um evento social do Rock in Rio, muito interessante. Para quem não conhece, tem um site incrível com vários conteúdos sociais. E o Rock in Rio é um dos maiores eventos do planeta e é muito intergeracional. Você encontra adolescentes e pessoas com 80 anos curtindo o melhor do rock and roll em todas as tribos. Então, quando a gente foi convidado, a Rede Longevidade foi convidada e eu fui representar a rede. Nessa conversa, a gente quis mostrar o encontro da diversidade com a longevidade, que é exatamente o intuito do movimento Elos. Mostrar que não importa a sua raça, não importa o seu gênero, se você se identifica com o universo LGBTQIA+, se você tem alguma deficiência, a longevidade é uma conquista da humanidade que pode ser vivida por todos nós. Nós podemos viver essa longevidade, mas dependendo no nosso país, do seu marcador, da cor da sua pele, se você tem alguma deficiência ou não, do lugar que você nasceu, da condição social que você tem, essa expectativa de vida é cortada. E isso precisa ser uma batalha da sociedade, fazer com que a gente tenha condições mais justas para a construção desse longeviver com qualidade. Eu estava falando com o professor Leonardo Trevisan, da ESPM, sobre a monarquia britânica, né? E a gente estava abordando o assunto da Meghan Markle. E, de fato, ele fala assim, olha, não adianta falar que o inglês é pouco ou meio preconceituoso. O inglês é um dos países mais preconceituosos do mundo. Quer dizer, então, realmente não cabe determinadas coisas mais em tempos modernos se você quer oferecer qualidade de vida para as pessoas. E só aproveitando, a longevidade que a gente está tratando, na realidade, é a essência dela para que você chegue a ela. Olha que interessante esse seu ponto. Quando as pessoas falam em longevidade, a maioria delas pensam na quantidade de tempo de vida que a gente vai viver. Se eu vou viver 80, 90, 100 anos. Mas na nossa visão educacional de longevidade, o aspecto quantitativo não tá ao nosso alcance. O fato é que eu não sei quanto tempo eu vou viver, você também não sabe quanto tempo você vai viver, a gente espera que a gente possa ter um longeviver com qualidade. E é essa a base de todos os conteúdos educacionais que a gente gera. Como é que nos pilares de saúde e bem-estar, de socialização, de inovação, de autoconhecimento, propósito e tantos outros temas que a gente aborda aqui na rede, a gente pode trilhar mais qualidade para esse longeviver, independente de quanto tempo ele nos reserva. E por isso é que é uma causa para todos, porque independente da nossa idade, a gente está envelhecendo desde o dia que a gente nasceu. Então, não é uma conversa só para quem já passou dos 60. Eu tenho 43 anos e estou construindo a minha longevidade no presente, com as minhas ações
hoje. E esse, portanto, passa a ser o nosso convite do Movimento Elos, para que todos nós que não estudamos, infelizmente, sobre isso nas escolas, isso não está na pauta da educação no Brasil, possamos nos apropriar desse caminho de educação para um melhor longe a viver. Sem ser piegas e sem trazer nenhum tipo de religião, está num evangelho da Bíblia, no momento em que Jesus diz a uma pessoa que está acumulando bens e riquezas, que ele fala assim, o bobão, sei lá, não nessas palavras, você está acumulando tanta coisa e você não sabe quando vão pedir a sua vida. Então, você pode estar guardando demais hoje ou deixando de fazer determinadas coisas, e amanhã você não vai estar mais aqui com a gente. Uma frase de um vídeo manifesto nosso, que depois eu vou disponibilizar para quem quiser assistir no YouTube, a gente fala assim, ó, a nossa vida é finita, fato, mas ela pode se tornar infinita pelo legado que a gente deixa. E que legado é esse que a gente vai deixar? É o legado de dinheiro, de patrimônio, de bens, ou é o legado de uma causa que conecta todos nós? O convite da rede é esse, para que todos nós possamos deixar, a geração de hoje, do presente, possa deixar para o futuro o legado de trazer a educação em longevidade como pauta do nosso país. E aproveitando para fazer um trocadilho já com o tema do Rock in Rio, tornar o mundo um lugar melhor. E assim nós chegarmos lá. Exato, porque se as pessoas se tornam melhor, são elas que fazem o mundo melhor, não é isso? Então, esse é o caminho. Ô, Michele, tem um cuidado, claro, a gente vai falar, está falando de tudo, né, de preconceito, a gente está falando de heterogeneidades, e a gente tem que falar de educação, né? Educação é uma coisa que a Rede Longevidade e o próprio Elos, né, priorizam. Desnecessário a gente falar que a educação é a base de tudo, mas é necessário saber quando é que nós vamos ter uma educação equânime para toda a sociedade brasileira. Enquanto a gente não tem essa resposta, porque essa é uma pergunta, né, que todos nós queremos resposta, mas infelizmente não depende individualmente de nós, o que a gente procurou fazer é, como sociedade civil organizada, levar conteúdos educacionais gratuitamente para as pessoas. E é incrível a gente ver desde as universidades, quando a gente vai, né, levar o conteúdo para dentro das salas de aulas das universidades do Brasil, até uma pessoa de 80 anos que aprende a ler no nosso projeto e que é alfabetizada nessa fase da vida e que começa a compreender esses conteúdos de educação e longevidade nas nossas rodas de conversa, nas nossas formações, o quanto a educação tem esse poder de transformar. Só para você ter uma ideia, Edmo, desculpa, te cortei? Pode falar. Não, por favor. A pandemia, ela trouxe inúmeros desafios para todos nós individualmente, como sociedade, mas ela trouxe especialmente para nós um aprendizado muito grande em como educar fora do modelo presencial, né? A gente precisou muito rapidamente entender como que no modelo online a gente conseguia levar a educação para as pessoas e se conectar com elas, para que isso não fosse muito frio, não fosse um mecanismo muito unilateral. Então, nós fizemos várias formações nesse período da pandemia, e a última, que terminou agora esse mês, a gente formou lideranças em longevidade em 17 estados do país e em 8 países do mundo. Então, olha, mais de 300 pessoas se inscreveram de todos esses lugares porque querem levar a longevidade para a sua comunidade, para a sua empresa, para a sua família, para si próprias. E elas querem, a gente chama essa formação de estar de estrela mesmo, que a gente acredita que cada uma delas é um ponto de luz para uma causa que ainda é muito pouco conhecida e trabalhada pela população de forma geral. O que vale destacar, assim, é admirável essa tentativa, essa tratativa, e a gente tem que fazer isso, mas ficamos completamente deficitários, né, na pandemia em relação à educação, por falhas diversas, né? Quer dizer, acho até que trouxe à tona problemas que estavam escondidos dentro da educação brasileira, né? Como uma série de coisas. Mas hoje nós estamos vendo o déficit que os nossos jovens estão sofrendo com isso, né? E eu digo para você, os nossos jovens, sim, mas todas as gerações, porque como a gente trabalha com pessoas de todas as idades, a gente vê o impacto que isso tem na vida adulta, quando a pessoa não consegue um trabalho decente,
o impacto que isso tem na maturidade, quando a pessoa passou uma vida inteira em situações de subemprego e não consegue ter o mínimo de renda como uma aposentadoria digna. Então, a falta do acesso à educação, em todas as idades, ela é extremamente prejudicial. E o que a gente tenta fazer no nosso cotidiano é levar essa educação em longevidade para além dos espaços formais onde ela deveria habitar com qualidade, para que as pessoas possam encontrar um caminho de saída. Então, é um pouco nisso que a gente aposta no nosso dia a dia aqui, Ed. Vamos falar, nós estamos falando do Pacto pela Longevidade, e eu já disse que dias atrás foi apresentado o ELOS, né? Educação e Longevidade unindo a sociedade. Ela foi lá no Centro Rebouças, durante o Expo Fórum Longevidade 2022. A proposta sua era criar um pacto social pela educação e longevidade no país. Isso. O que a gente percebe? A maioria das pessoas que ouvem falar sobre isso se conectam de alguma forma e falam assim, bom, então o que eu faço? Como é que eu participo de um pacto social? Como é que eu me engajo nisso? Então, a gente criou um site especialmente desenvolvido para esse engajamento, que, se você me permite, né, colocar aqui, é redelongevidade.org.br/elos, elos com U mesmo, e dentro desse site as pessoas podem ver todas as informações do movimento, assinar o movimento dizendo que ela se manifesta ali a favor disso, compartilhar nas suas redes sociais e receber conteúdos gratuitos para que ela compreenda como, na prática, ela pode viver essa educação em longevidade e os valores disso serem transformadores da sua vida e do seu entorno. Então, o convite desse pacto social, ele parte dos indivíduos mesmo, das organizações, muitas, a gente tem mais de, nesses poucos dias, né, de lançamento do movimento, mais de 20 parceiros, né, que já aderiram, organizações e instituições, como o International Longevity Center, como a Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios, né? Como a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de Minas Gerais, de onde a nossa instituição nasce. Temos uma unidade em São Paulo, em parceria com o Learning Village. Então, a gente vê que, aos poucos, à medida que isso vai sendo posto, colocado, as organizações se conectam e abrem espaço para essa conversa. Não poderia deixar de dizer que a gente teve a presença do doutor Alexandre Kalash, da Luísa, né, que é Luísa Trajano, que é uma grande referência, uma empresária de sucesso, mas também uma grande ativista social do Grupo Mulheres do Brasil. Então, grandes nomes se juntaram a nós e representantes, né, desses tons de diversidade que eu disse aqui, para que a gente pudesse alavancar o início de um movimento que tem data para começar, mas não tem data para terminar. Que bom. A Michele está falando da dona Luísa Helena Trajano, a quem a gente já teve a oportunidade de entrevistar, uma mulher que todo mundo sabe que participa ativamente da sociedade brasileira e que não quer ser política, e quando ela fala Grupo Mulheres do Brasil, também vamos lembrar que ela é uma das empreendedoras e grande responsável pelo sucesso da rede do Magazine Luiza. Pessoal, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim,
Guarde din-din, meu amigo parceiro, vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade, a felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Musicake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo Michele Queiroz, da Rede Longevidade, gentilmente atendendo-nos, para falar dessa... Bom, a ideia é a revolução da longevidade, né, que é uma realidade global, né? O Brasil hoje tem níveis de longevidade muito grandes, mas chegou atrasado em relação a muitos países. E essa revolução, que eu vou chamar de revolução, se você me permitir, ela tem essas dimensões entre economia até cultura e educação e saúde, e que nada acaba escapando da própria longevidade. Exatamente. O termo revolução da longevidade está muito apropriado, a gente observa tanto na academia quanto na prática que essa revolução está posta. Às vezes as pessoas não têm consciência dela, mas elas vivem seus efeitos. Vou te dar um exemplo aqui, eu acho que o público vai entender bem. Em 1919, a minha avó, quando nasceu, a expectativa de vida média era de 35 anos. Quando eu nasci, em 79, essa expectativa de vida estava em torno de 60. E quando a minha filha nasceu em 2015, ela já tinha passado dos 70 e poucos anos, 75 anos. O que significa que nós temos mais de 40 anos a mais de expectativa de vida do que nós tínhamos há décadas atrás. Isso é revolucionário, porque isso muda desde a nossa preparação financeira para viver mais, até o lifelong learning, que é essa história da gente aprender ao longo da vida, porque a gente vai ter talvez 2, 3 carreiras ao longo da vida. Isso muda a forma como a gente se relaciona com as pessoas. A gente tem, às vezes, 5 gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho ou na mesma família. Isso muda a maneira como a gente pensa o nosso propósito, o nosso sentido da vida no decorrer desses anos todos. A maneira como a gente cuida da promoção de saúde, ou seja, não dá para eu pensar que eu não ter atividade física ou uma alimentação ou cuidar da minha saúde mental não vai afetar quem eu sou hoje e quem eu sou no futuro. Está tudo muito conectado. E isso afeta as empresas criarem produtos e serviços coerentes para isso. Isso afeta a maneira como as escolas se preparam para uma educação nesse longeviver. As empresas pensam nas moradias do futuro. Então, eu posso dar para você aqui inúmeros exemplos de como que a revolução da longevidade afeta o nosso cotidiano em qualquer área que a gente for discutir aqui. Eu estou tentando fugir das vitaminas, remédios, medicamentos sobre essa nossa longevidade que está sendo discutida aqui. Mas eu queria destacar que, por exemplo, hoje há mais pessoas com mais de 60 anos do que adolescentes até 14 anos de idade no país. Exato. Ou seja, qual é a qualidade que essas pessoas estão chegando nessa faixa acima de 60 anos. E o Elos, que ela se referiu e que eu me referi, não é aquela marca de roupa, mas é muito parecida, vamos deixar isso bem claro. O Elos é o ELUS, que é o Educação em Longevidade Unindo a Sociedade. Nós estamos tratando muito mais de uma questão social do que uma questão médica, do que uma questão que também vale a pena, não tenha dúvida, é importante. A parte do diálogo social, entender que a saúde afeta as condições sociais. Isso, mas é importante a gente dizer que nós estamos discutindo muito mais a qualidade de você chegar acima desses 60 anos de maneira cultural, como você é percebido, como você é reconhecido, do que qualquer outra coisa. A gente organiza, Edmo, na nossa forma de educar, o longeviver em 5 pilares. O vida saudável, que é, sim, a questão da saúde, do bem-estar, saúde integral, saúde física, mental, emocional.
A gente tem o que a gente chama de vida social, que pensa nas relações, no lazer, na cultura. A gente tem o terceiro, que a gente chama de vida inova, que é como é que a gente pensa em inovar na nossa relação com o trabalho, com as finanças, com a moradia, com temas que estão realmente sofrendo inovações no cotidiano, a própria relação da tecnologia nesse universo. A gente tem o Vida Soul, que é como é que a gente pensa em autoconhecimento e propósito no curso da vida, porque existem estudos que já evidenciam o quanto a nossa relação de propósito com a vida afeta a qualidade da nossa longevidade. E, por fim, o que a gente chama vida inteira, que é pensar em tudo isso conectado. Se você vai num médico hoje, ou se você vai num psicólogo, etc., você trabalha uma dimensão da sua vida. Como é que você se percebe como ser inteiro, olhando para todas as dimensões da sua longevidade, na construção do seu curso de vida? Então, é isso que a gente entende que é relevante trazer na proposta educacional do Movimento Elos, né, e de tudo que a rede tem feito nesses últimos 7 anos. E foi tão importante o evento em São Paulo que houve a participação, né? Como a Mona Ricumbi, uma artista plástica, a primeira mulher negra a dançar no Teatro Municipal de São Paulo, a Vera Ronzella, drag queen, a Viviane Bellini, fundadora do Pratas Cast, e a Luiz Helena Trajano, que é a participante, além da nossa ex-chefe da CBN, Marisa Tavares, apesar de que continua no grupo, né? Mas ela teve a oportunidade de ser debatido o livro dela, Longevidade no Cotidiano, a arte de envelhecer bem. Ela que é do blog Longevidade, modo de usar no G1. Esse Longevidade, modo de usar, eu acho sensacional. É maravilhoso. A Marisa é incrível, eu sou uma fã dela há muitos anos. Ela, junto com o doutor Alexandre Kalash, André Almada, todos estiveram conosco nesse evento em São Paulo. E o mais legal é que a gente tinha, em todas essas personalidades, essas pessoas, a exata representação do convite à diversidade desse movimento. Porque nós tínhamos ali pessoas de diferentes idades, pessoas com deficiência, pessoas negras, conectadas ao universo LGBTQIA+, pessoas maduras, ícones, né, que contam uma trajetória de vida inspiradora. Então, foi muito bacana ver que, a partir desse lançamento, a gente pôde mostrar que as pessoas podem, em diferentes representações e características dessa diversidade, serem percebidas como parte dessa história. Então, eu agradeço a cada um deles, né? O processo, como eu te disse, só começou, mas cada um deles teve um papel fundamental nessa jornada inicial de lançamento de uma iniciativa que é global, porque a gente também passou pela Europa, viu, Edmo? Não, eu estou ligado aqui, agora, no meio de setembro, né? Você teve uma série de encontros na Europa, com o apoio do Grupo Mulheres do Brasil, né? Você passou por Paris, Bruxelas, Roma, né? Então, a internacionalização da rede de longevidade está aí, né? Agora, a turnê 2023, que provavelmente 2023 vai ser o ano da consagração da rede de longevidade, provavelmente. Quer dizer, está subindo escadinhas, degrau. 2023, você tem agendas para as 4 regiões do Brasil, do Movimento Elos, né? Tem Belo Horizonte, tem São Paulo, além das outras que fazem parte da região Sudeste, né? Além das outras 4 regiões do Brasil. Deixa eu te contar um pouco disso. A gente nasceu em Belo Horizonte como causa, como organização da sociedade civil. Fomos para São Paulo, então temos um parceiro que é o Learning Village, que é um espaço maravilhoso em São Paulo, que nos recebeu e nos acolheu. E a gente sabe que as várias regiões do Brasil também têm demandas no campo da longevidade. Isso não é uma característica de Belo Horizonte ou de São Paulo. E na nossa formação, como eu te disse, nós tivemos pessoas gratuitamente formadas como lideranças em todos os estados, todas as regiões do Brasil, 17 estados, para ser mais exato. Então, surgiu a própria demanda das pessoas querendo que a gente, em 2023, levasse os eventos presenciais, como nós levamos para a Europa, levamos para São Paulo, fizemos em Belo Horizonte, também em outras regiões do Brasil. E por que turnê 4 cantos? Porque a região Sudeste, querendo ou não, já está
dentro das nossas cidades sede, Belo Horizonte e São Paulo. Mas Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul tem pessoas formadas por nós, articulando o movimento e querendo mais apoio, querendo que a gente esteja presencialmente com a nossa equipe, com o nosso suporte. Então, por isso, 2023, de fato, vai ser um ano com muito trabalho, onde nós vamos rodar todas as regiões do país, levando presencialmente o que a gente chama de encontros, né, do Elo, que a gente sempre convida pessoas que representam, como eu te disse, essas diversidades todas, para estarem com a gente defendendo essa bandeira. É bom salientar que a Rede Longevidade é uma edtech, né? E é uma organização civil sem fins lucrativos, e é esse o propósito de trazer a educação em longevidade. Isso eu acho importante a gente deixar claro, tá? Isso é legal dizer para as pessoas, porque o termo edtech ainda não é tão conhecido, né? Edtech nada mais é do que uma startup, uma empresa de base tecnológica, que tem alguma finalidade. A nossa finalidade, no caso do ED, é de educação, usar a tecnologia a favor da educação. Por isso, se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver lá que tem eventos online, que tem aplicativo, que tem cursos gratuitos, mas a gente também está conectada presencialmente. A gente acredita, Edmo, que o formato híbrido é o formato que vai nos acompanhar. Então, a gente quer marcar presença nos territórios, queremos estar presencialmente, mas também sabemos que, por uma causa que se pretende global, não dá para a gente fazer tudo só presencialmente. Então, por isso somos uma EdTech, usamos a educação e a tecnologia como aliadas para gerar transformação na educação e longevidade. E para encerrar o programa, que nós estamos chegando ao fim, eu gostaria que você falasse do Prêmio Pro Longevidade. Ótimo, muito obrigada por essa oportunidade. Há 4 anos a gente criou o Prêmio Pro Longevidade, nasceu em Belo Horizonte, e a gente queria reconhecer pessoas e organizações que fazem iniciativas merecedoras de luz, de destaque, de serem valorizadas. Então, o prêmio nasceu há 4 anos atrás, e nos primeiros anos reconhecendo as iniciativas de Belo Horizonte, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e depois, logo na segunda edição, a gente já criou uma categoria nacional para reconhecer, então, as personalidades de impacto que reverberam a causa no âmbito do nosso país. E esse ano a grande homenageada foi a Luísa Helena Trajano, pelo trabalho social imenso que ela faz, pela história de vida inspiradora que ela tem, pelo que ela representa de símbolo da maturidade e, principalmente, no caso da Rede Longevidade, porque também somos parceiros, temos um termo de parceria oficial e levamos a longevidade gratuitamente, informações para mais de 100 mil mulheres no Brasil e no mundo. Esse é o tamanho do Mulheres do Brasil, fundado pela Luísa, e quando nós disponibilizamos gratuitamente para todas essas mulheres a possibilidade de aprender sobre longevidade e serem pontos de luz, seja em Roma, seja na Bélgica, seja aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, ou em qualquer dos lugares do Brasil que a gente vai rodar, para a gente é uma enorme honra e algo digno de ser reconhecido na presença da figura dela. E eu quero te dizer, Michele, que quando você vier para o interior do estado de São Paulo, você conte conosco. Muito obrigada. Nossa rede de jornalistas é importante, é interessante, e quero te colocar à disposição para poder contribuir com esse projeto maravilhoso que eu amei quando fiquei sabendo, te disse, e que você obtenha muito sucesso com ele. Muito obrigada, eu te agradeço por essa oportunidade, pelo seu interesse, pelo seu já engajamento na causa. Estamos conectados e espero que presencialmente em breve. Obrigado a todos, semana que vem nós estamos de volta, pessoal, até lá. Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.